Oh, já começou a aula. Eu tava aqui, ó, no quadrinho. Vocês já ouviram falar da Turma da Mônica? Esse quadrinho aqui é da Turma da Mônica jovem, ou seja, eles cresceram. Vocês já ouviram falar do pai da Mônica? É o Maurício de Souza. Ele que criou a história dela. E, com muito tempo que a Mônica existe, ele deu uma crescida nela. Aí aqui vocês podem ver alguns personagens já mais velhos, tá? Vamos, então, iniciar nossa aula de histórias em quadrinhos. Eu estava tão aqui, vidrada no meu quadrinho, que esqueci que a nossa aula de hoje era de histórias em quadrinhos. Vamos para a página 104 do livro. Aí a imagem que está aparecendo para vocês, história em quadrinhos. Histórias podem ser contadas de diferentes maneiras? Sim. Vocês já viram 4 tipos de textos. Vocês viram cantiga popular, viram a fábula, viram o texto informativo e viram a lenga-lenga. Agora vocês vão ver uma outra modalidade de gênero textual. E ela é muito interessante porque ela mistura as duas formas de escrita. O gênero textual quadrinhos, ele mistura as duas modalidades da língua, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É por isso que eu insisto tanto nas atividades de vocês para o desenho. Ah, tia, mas desenho é uma coisa de quando a gente era pequenininho. Não, vocês vão ver agora em História em Quadrinhos a importância do desenho. Porque o desenho, ele também fala, ele diz pra gente, ele escreve, é como se ele estivesse nos contando uma história. Vocês vão ver agora. Vamos para a página 106 para iniciar. Que tal começar com uma brincadeira? Essa brincadeira a gente não vai poder fazer juntos, mas vocês podem fazer em casa. Eu vou fazer. Sente-se na roda e espere. Você e seus colegas vão brincar de telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio? É uma brincadeira muito interessante. Por quê? Vocês vão ver. Aguarde as instruções e divirtam-se. Vocês vão se reunir. Pode ser até 3, 4 pessoas. E vão contar uma frase. Essa frase pode ser até um trava-língua. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí vocês vão passar. A última pessoa que ouvir vai ter que dizer exatamente o que foi falado pela primeira pessoa. E assim vai ser a brincadeira. Provavelmente vocês já tenham brincado disso algumas vezes. Mas, se não, que tal iniciar agora? Depois vocês me contam no Tira Dúvida. Ai, tia, brincamos, foi legal. Certo? Se quiser registrar, eu vou adorar ver esse registro. Página 107. Fofocas são perigosas. Podem se espalhar mudando os fatos, como em um telefone sem fio. Observe que muitas vezes a informação não chega corretamente. A frase que foi dita na primeira pessoa, quando chega na última, não chega da mesma maneira. E um segredo, ele deve ser contado? Leia a história em quadrinhos sobre um segredo que foi revelado. Será que ele virou uma fofoca e se espalhou? Essa história de baixo, que vocês vão ver aí no vídeo, é do Menino Maluquinho. Também é um HQ muito legal, de Ziraldo. Vamos ver? O Menino Maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo, meu, mas não espalhe. Observem, isso é um diálogo. Quando você vê o balãozinho dessa forma que tá aí, em forma de vez, é a fala. Às vezes vocês vão ver uma bolinha, que é o pensamento. Mas calma. Aí ele contou, bzz, bzz, igual vocês fazem no telefone sem fio. O amigo riu, ha. Ele diz tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. Bzz, 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 bzz. Então, esse segredo foi espalhado? Acho que sim, né? Juninho não agiu de uma forma muito correta com um menino maluquinho. Agora, meninas, eu quero que vocês observem a forma da sequência do quadrinho. Vocês vão ler sempre da mesma forma que a gente lê uma frase. Então, vai descendo e aí a gente vai lendo. Sempre da esquerda para a direita. Essa é a orientação. Agora, a gente vai para a página 108 para ver a sequência dessa história. Uau! Não espalha, hein?
Carol, Carol, não, imagina o que eu tenho para te contar. Ha, 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 ha. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Ha, ha, ha. Espera só eu contar essa para o Juninho. Epa! Ou seja, virou um telefone sem fio. Essa história de Ziraldo, as melhores tiradas do menino maluquinho. São Paulo, Melhoramentos, 2000, página 94. Olha, aí embaixo tem uma nota sobre o autor. Ele é mineiro, ele já foi premiado em vários dos livros infanto-juvenis, e entre eles tem O Menino Maluquinho, O Bichinho da Maçã e A Turma do Pererê. É uma leitura que eu indico para vocês, o livro do Menino Maluquinho. Se quem tiver oportunidade, ou então até de ver o filme. Tem também outros filmes, que é Uma Professora Maluquinha, vocês vão gostar muito. Agora vamos juntos fazer as atividades, certo? Interpretação do texto, página 109. Vamos lá fazer as atividades? Na história em quadrinhos que você leu, um segredo foi contado. De quem era o segredo? O segredo era do menino maluquinho. Escreveram? Quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Foi o Juninho. Olha, o nome dele não é Juninho, é Juninho. O Ziraldo, ele é mineiro. Então, o mineiro tem esse trocadilho de falar o min no final. 3. Marque um X no pedido feito a esse amigo. Ele pediu para contar o segredo para todos, como um telefone sem fio? Ele pediu para não contar o segredo para ninguém? Ou ele pediu contar o segredo só para os amigos? É a do meio. Marquem essa. Não contar o segredo para ninguém. Questão 4. O amigo atendeu ao pedido? Agora vocês vão explicar. Não, ele não atendeu, pois ele contou o segredo de Maluquinho para Julieta. E Julieta foi passando. Então, ele não cumpriu. Ele contou o segredo para Julieta. E 5. Observe o balão de fala. Olha o que eu falei a vocês. O balão de diálogo é o balão de fala. Tá aí na imagem. Balão de fala indicado a fala do menino maluquinho. Observem que a inclinação do balão tá para como se fosse a boca dele. Então, o que significa nesse balão de fala? O que é que vocês acham que significa? É o som de um cochicho, um sussurro, que representa um segredo contado em voz baixa. Então, esse tipo de símbolo é um som de um cochicho, um sussurro ou o segredo que está sendo falado em voz baixa. Copiaram? Agora vamos para a página 110. A expressão aparece várias vezes na história. Complete a sequência com os nomes dos personagens que a usam. Maluquinho contou para o 2, Juninho, que contou para Julieta, 3, e contou para a Carol, 4. Isso virou o quê? Um telefone sem fio. Observe a imagem aí. Epa! No último quadrinho, Maluquinho diz epa. Por que provavelmente ele disse isso? Vamos tentar entender, para a gente poder escrever aí. Por que ele disse epa? Ele ia repassar o próprio segredo dele. Se ele não se tocasse, que ele... Opa, peraí, é meu segredo. Então, foi uma lembrança que o segredo era dele. Ele se tocou, ele percebeu que aquele segredo era dele. Então, vamos escrever aí. Maluquinho, então, percebeu que aquele era o seu segredo.
Às vezes a gente fica tão impressionado com a fofoca que a gente esquece que a fofoca pode ser a nossa história. 7. A história mostra que o segredo era engraçado. Marque com X as expressões da fala que indicam isso. Era no bzzz, era no sim. Era no ha. Sim. Era no epa? No uau? Hein? Não. Vocês vão marcar aí ha e ri. Que é geralmente a forma como a gente sorri. A gente não ri assim, ha, ri, ou então he, outros kkkkk. A gente vai registrar aí, ha e ri. 8. Releia os quadrinhos e responda. Por que as palavras uau e epa estão escritas em letras bem grandes? Uau! Não espalha, hein? Epa! Vocês estão vendo a imagem aí. É para indicar som baixo? Bzz. Lembra? Para indicar som alto? Sim. Espanto. Olha, observa a pontuação da exclamação aí. Espanto. Lembra de pontuação? Para indicar um sussurro. Então, para indicar o som alto. Questão 9. No início da história, Maluquinho pede a Junin que não espalhe o segredo. Releia o quadrinho e veja o que ele fez para Carol no final. Balão de fala indicado a fala de Carol. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, conta. Balão de fala indicado a fala do Maluquinho. B. O menino Maluquinho se interessa em saber os segredos? Sim ou não? O que demonstra esse interesse? Eu quero que vocês observem agora a imagem. Lembra que eu falei a vocês que o corpo do personagem de História de Quadrinhos fala? Olha aí a expressão do rosto de Maluquinho. Ele tá louco para saber a fofoca. Olha como ele tá. Observem o rosto dele. Então, sim, a fala e a expressão facial de curiosidade e o sorriso de menino Maluquinho. Escreveram? Fiquem atentos. Às vezes, muitas histórias em quadrinhos não tem nem a fala e a gente observa na imagem. Existe uma autora chamada Eva Furnari. Ela faz muito livro sem colocar o diálogo, a fala, para a gente traduzir através da imagem. Mas aí é outro gênero textual. Mas eu quero que vocês, nessa história em quadrinhos, percebam, além do que está escrito nos balões de diálogo e pensamento, observem também as expressões dos desenhos. 10. Marque um X nas respostas corretas. Podemos dizer que a história em quadrinhos é feita para divertir o leitor? Sim. Dar instruções? Não. Texto informativo, texto de receita das instruções. Informar sobre um assunto? Não. Isso é típico do texto informativo, que a gente viu anteriormente. Contar uma história? Sim. Então, divertir o leitor e contar uma história. Vamos organizar o que estudamos. História em quadrinhos. É uma história contada com imagens e balões de fala, que serve para divertir o leitor e contar uma história. Meninos, a gente vai encerrar por hoje, por agora, História em Quadrinhos. Espero que tenham gostado. Espero que vocês peguem os gibis de vocês e leiam bastante agora, com entusiasmo e interpretação da história agora. Tá bom? A gente vai para o próximo vídeo, que é sobre o nosso paradidático, Arara Cantora. Até lá!